Eu me chamo Marléa de Nazaré Sobrinho Costa, sou estudante de mestrado da Universidade Federal do Pará, campus universitário de Abaetetuba, programa de pós-graduação em Cidade, Territórios e Identidade, PPG-CIT. Meu orientador é Carlos Augusto Sarmento Pantoja. Meu trabalho tem como título Memória e Resistência nos Cordões Juninos do Centro de Referência da Assistência Social, CRAS. Este estudo dialoga com sujeitos convidados a rememorar um evento encerrado no tempo. Para Jacques Legoff, a memória não pode ser pensada sem a noção de que ela se constitui pelo trabalho do aparelho psíquico e que, conforme anota a partir de considerações de Pierre Janet, é por meio do comportamento narrativo que a informação passada é transmitida ao outrem, na ausência do acontecimento ou do objeto que constitui o seu motivo. Os primeiros registros dos cordões de pássaros juninos neste município são do século XIX e início do século XX. Pouco se sabe acerca do apagamento dessa manifestação cultural em Abaetetuba. Segundo o historiador Ademir Rocha, o desaparecimento se deu no final da década de 1990. No ano de 2010, os cordões juninos voltam a ser realizados em Abaetetuba, mas com uma dinâmica diferente. Dessa vez, a iniciativa de sua realização ocorre a partir de um projeto desenvolvido pela Secretaria Municipal de Assistência Social como estratégia de intervenção junto aos usuários da assistência social. A proposta do Festival de Cordões Juninos, realizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Abaetetuba no período de 2010 e 2016, foi de trazer de volta a manifestação cultural dos cordões, apagada por um longo tempo no município, e despertar nos territórios de abrangência dos Centros de Referência da Assistência Social, CRAS, o estímulo por esse valor cultural em diferentes gerações. Somente nesse ambiente de memória é que foi possível construir uma proposta de trabalho intergeracional utilizando a arte como instrumento de intervenção social, uma atividade que, de certo modo, contrastava com o desconhecimento da manifestação cultural por parte de crianças e adolescentes e jovens com a intensidade de lembrança dos mais antigos. Somente nesse ambiente de memória é que foi possível construir uma proposta de trabalho intergeracional utilizando a arte como instrumento de intervenção social. Nessa perspectiva, o trabalho vai examinar alguns aspectos dessa manifestação cultural como resistência. A mediação teórica do estudo contempla o conceito de resistência proposto por Alfredo Bose, do livro Literatura e Resistência. Em seu ensaio, o autor articula a categoria ao estudo da literatura e apresenta-nos a ideia de que a literatura, de maneira geral, a arte, é constituída por um processo de resistência imanente, ou seja, é configurada na própria linguagem, na própria elaboração estética e, nesse sentido, localiza-se em todo o fazer artístico realizado ao longo da história e por um processo de resistência de dimensão ética assentada em atitudes e pensamentos contra-ideológicos que estabelecem resistência a ideologias dominantes. Na exigência de um desdobramento desse conceito de resistência, Augusto Sarmento Pantoja, no artigo Literatura e Arte de Resistência, presente no livro Estudo de Literatura e Resistência, chama atenção para o papel transformador da arte de resistência e a necessidade de recuperação da história da sociedade brasileira a partir do olhar do colonizado, dominado, expropriado, marginalizado, e não mais do colonizador, dominante. A correção ética face a esse autoritarismo, no sentido de proteger os preceitos de uma coletividade, geralmente estigmatizada, é tarefa essencial no processo de reconstrução da memória coletiva por meio de práticas de resistência. O Festival de Cordões Juninos foi adaptado a partir de levantamentos realizados por técnicos, educadores e usuários dos cordões realizados no passado. Figura como uma das principais estratégias de intervenção social dos centros de referência
da Assistência Social CRAS junto aos territórios do município de Abaetetuba. Durante o primeiro semestre de cada ano, no período de 2010 a 2016, técnicos e educadores sociais, além de crianças, adolescentes e seus familiares, usuários dos programas sociais, realizaram um trabalho de pesquisa em seus respectivos territórios. A proposta era de trazer de volta a manifestação cultural dos cordões, apagada por um longo tempo no município, e despertar nos territórios de abrangência do Centro de Referência de Assistência Social CRAS o estímulo por esse valor cultural em diferentes gerações, bem como fortalecer os vínculos familiares e comunitários. Então, essas famílias, essas crianças, esses técnicos, eles saíram em busca dos criadores de cordões do passado, pessoas que também participaram de cordões do passado, e foi através dos relatos, das histórias, das memórias, que foi possível realizar o festival. Textos teatrais, composições musicais foram criadas a partir de um conjunto de temáticas sociais já exploradas em reuniões pelos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo. Objetivamente, as temáticas de maior relevância junto aos grupos foram combate ao trabalho infantil, violência doméstica e familiar, violência sexual, cultura de paz, meio ambiente. Assim, essa expressão cultural dos cordões juninos a ser estudada se encontra cotidianamente inserida em um conceito de sociedade e suas contradições autoritária e excludente. Cabe aqui enfatizar que o projeto Festival de Cordões Juninos da Secretaria Municipal de Assistência Social é voltado para usuários da política de assistência social, pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social, inseridos dentro de um contexto de sociedade com práticas violentas e autoritárias e que lutam diariamente pela sobrevivência. Essa imagem que eu trouxe aqui para vocês é do cordão do papagaio do CRAS São Lourenço, do ano de 2015. E aqui ilustra, né, o cordão, a figura da criança no papagaio. Geralmente, os cordões, logo no início, eles eram compostos por crianças, depois que foram entrando os adultos. Esse trabalho do festival, na assistência social, ele envolveu tanto crianças, idosos, jovens e adolescentes, num trabalho. O Cordão da Arara, do CRAS de Beja, do ano de 2006, no diálogo entre dois personagens que representam a matutagem, Deoclenedita, Felicidade, e Paruca, elucida a linguagem regional e faz referência a episódios comuns do município de Abaetetuba, onde, no mês de julho, época de veraneio, as pessoas costumam se deslocar para a praia de Beja. Nesse período, a pacata vila se transforma em um formigueiro humano. Pessoas oriundas da área urbana, ilhas e municípios vizinhos vão em busca de diversão e se deslocam para o balneário. Isso possibilita com que crianças e adolescentes fiquem expostos a situações de vulnerabilidade social, dentre elas o contato com as drogas, abuso e exploração sexual. Nesse ano, o Cordão apresentou o tema Cultura de Paz, Enfrentamento às Drogas, temática trabalhada nos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e levada através dos cordões para o público. Aqui eu trouxe um trecho do texto do cordão para fazer uma pequena análise, né? Deoclenedita Felicidade. Paruca, minha mana, vambora. Olha, nós vai perder este ônibus de velha. Tu sabe, pequena, que eu lavei 3 truchas de roupa para arrumar o dinheiro deste passeio. Mas espia, tu tá vendo aquela turma ali? Tão tudo fumando tóxico. Paruca, pois é, né, Deoclenedita. Essas pequenas, tudo novinha, nem parece que tem pai e mãe. Quer dizer que tu lavaste 3 truchas de roupa. Então, mana, temo buiado. Vamos comer minério de camarão assado. Deoclenedita Felicidade. Mas escuta, minha mana, não é a Ruth da Luz que está neste meio, Paruca?
Saliente de pequena, a mãe dela jura que ela foi fazer trabalho na escola e é por isso que acontece as coisas. Tu já pensou se a raia ferra ela? Paruca, pois é, né, Ruth da Luz. Eu também não sabia da tua ida, que tu ia. Ainda mais com essa pinga fugo. Pequena, tu tá doida de beber estas porcaria? Ruth, tia Paruca, não me chame de Ruth da Luz. Me chame só de Ruth. Eu tenho vergonha desse nome. Eu tô só provocando. Isso é um fraco Criscoff de morango. Paruca, pode ser até vinho de Miriti, mas tem cachaça e vai te deixar doida praga. O tema abordado é de grande relevância, mas pelas lentes do matuto é representado de maneira grotesca, cômica, sem deixar que seus personagens exerçam seu pleno direito e suas ações não exerçam importância. Para Marilena Chauí, o cômico, que é representado pela matutagem, tem importante significado e representa a resistência. O melodrama reproduz e reforça todos os valores e ideias dominantes sobre o bem e o mal, o vício e a virtude, o crime e o castigo, o justo e o injusto, o certo e o errado. Refere-se fundamentalmente à família, ao amor conjugal e filial, ao desejo de ascensão social, ao crime e à vingança. Mantém o estereótipo da feminilidade, da masculinidade, o machismo. Em contrapartida, a comédia é a crítica corrosiva, irreverente, desrespeitosa de todas as instituições sociais, da família e do trabalho, dos valores e da ideia dominante. Seu alvo preferencial, evidentemente, é a sexualidade. Seus ataques se dirigem, sobretudo, à figura de autoridade, padre, o juiz, o delegado de polícia, o patrão, a granfina, o policial, o funcionário público, o político. Dessa maneira, opera a construção interna do melodrama e surge como avesso revelador da realidade. Se o melodrama estimula o conformismo, a comédia é obra de resistência. Na matutagem, os personagens eles são escolhidos por sua destreza, porte físico e desenvoltura verbal. A imagem acima, aliás, a imagem abaixo, representa uma cena dos matutos do cordão do boi Pai do Campo Ribeirinho do ano de 2014 do CRAS Angélica. Na performance do matuto, é muito comum utilizar-se do corpo como tradutor do humor e a expressão facial é muito utilizada para atrair a atenção do público. Essas cenas engraçadas, segundo Moura, vêm com o intuito de quebrar as tensões causadas pela cena das sanguinolentas da tragédia, mas também pode representar um ato de resistência do CRAS Polo 7. Dá para observar, né, aqui a figura, as roupas, a indumentária, né, a indumentária do caboclo amazônico, a questão do índio, a questão da colonização, aqui a princesa, né, que são a nobreza que faz parte dos cordões, que sempre ele traz essa dinâmica, né? A caçada, a vingança, a morte e o renascimento do animal. Aqui nós trouxemos um outro trechinho de um outro texto. O texto foi extraído do cordão Boi Pingo de Ouro do CRAS São Sebastião do ano de 2015. E quando chegaram, olharam no meio do mato, motosserras gritavam cortando as árvores na mão dos lenhadores. Raimundo, meu Deus, compadre, vamos embora dessa nossa comunidade. Temos que para nossa comunidade, temos que contar o que está acontecendo nas nossas terras. Juvelino, tu tá errado. Isso é ilegal. Estão cortando tudo. Tudo. Já pensasse, meu amigo? Raimundo, vamos embora depressa, homem. Nós temos que alertar nossa Então, observa-se no texto acima que, de modo irreverente, a matutagem entra em cena para descontrair a plateia. No caso dos matutos do cordão do Boi Pingo de Ouro do CRAS São Sebastião, os matutos se utilizam da linguagem e trejeitos a partir de um modelo já existente, que é o caboclo paraense, devidamente conduzido para uma realidade teatral.
No texto acima, através do humor, os matutos abordam assuntos atuais acerca das relações de poder da classe dominante, quando faz referência ao desmatamento descontrolado. Sem dúvida que a resistência nesse último aspecto se expressa sobre forma de oposição a práticas de dominação muito bem elucidadas no texto. Considerar nossas considerações finais, né? A correção ética face a esse autoritarismo, no sentido de proteger os preceitos de uma coletividade geralmente estigmatizada, é tarefa essencial do processo de reconstrução da memória coletiva por meio de práticas de resistência. Assim, todos os elementos construídos em torno da linguagem escrita, da linguagem corporal, da oralidade, dos costumes, dos ritos e lendas, são compreendidos como manifestação de uma poética de resistência que não apenas procura afirmar e reafirmar a presença e a necessidade de preservação de práticas culturais e religiosas inerentes aos membros que tradicionalmente as compartilham, mas também visa propor o enfrentamento a determinadas práticas de aculturação e a perspectiva conservadora que marginaliza e inferioriza a cultura popular e os sujeitos que a praticam. O Moura, Carlos Eduardo Marcondes e o livro, né, professor Carlos Sarmento, o Pollack, Memória e Identidade, e a gente agradece a participação. Muito obrigada.